Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula de vetores e geometria analítica. Aqui nós estamos no quinto conjunto de slides do tópico espaço. Esta é a nossa aula 20, a qual vamos estudar a reta no espaço, particularmente as diferentes equações que podem caracterizá-la. Começaremos com a equação vetorial da reta. Então, veja só, nós vamos precisar de um ponto particular da reta e um vetor que dê a sua direção. Antes da gente iniciar, vou fazer uma pergunta para vocês. Fixando um ponto A no espaço, quantas retas a gente tem passando por A? Só com essa informação, um ponto fixo no espaço. Quantas retas existem passando pelo ponto A? Com um pouquinho de tempo, você vai deduzir que existem infinitas retas passando pelo ponto A. Agora, se você fixar, além do ponto A, uma direção, que aqui nessa imagem está representada pelo vetor V. Eu vou repetir a pergunta. Passando pelo ponto A, quantas retas existem paralelas ao vetor V? Agora você vai concluir que existe uma única reta, certo? Então, como existe uma única reta, é possível a gente caracterizá-la, caracterizar os pontos pertencentes a ela por uma equação, certo? Os pontos que pertencem a essa reta devem obedecer a alguma condição, e é isso que nós vamos descobrir aqui. Olha só. Imagine um ponto qualquer da reta, vamos desenhar ele aqui, ó, após o A. E nós temos o seguinte, este ponto P, que nós podemos colocar coordenadas x, y, z, que são coordenadas arbitrárias, ele vai pertencer à reta se o vetor que você construir com AP, início em A, extremidade em P, for paralelo com o vetor V. Você também poderia ter falado do vetor PA. O vetor PA também é paralelo ao vetor V, certo? Aqui nós escolhemos o vetor AP. Então, essa é a condição que é satisfeita pelo ponto por qualquer ponto pertencente à reta. Então, trabalhando com essa equação, substituindo o vetor AP por P menos A, nós podemos isolar o P no primeiro membro e nós vamos ter P igual a A mais T vezes V. Como P guarda as coordenadas arbitrárias x, y, z, nós temos aqui a equação que caracteriza qualquer ponto da reta. Nesta equação, note que o t pode assumir qualquer valor real. Então, quando a gente atribuir valores para t, você vai encontrando pontos da reta. Note, por exemplo, que quando t for igual a zero, o ponto da reta é o ponto A. Se o t for igual a 1, o ponto da reta será A mais as coordenadas de V, e assim por diante. Então, vamos ver um exemplo, olha só. Exemplo 3.29. A reta que passa pelo ponto A igual a 2 menos 1, 3 e é paralela ao vetor V de coordenadas 4, 2, 1, pode ser representada pela seguinte equação vetorial. x, y, z é igual 2 menos 1, 3, mais t, que multiplica 4, 2, 1. 2 menos 1, 3 são as coordenadas do ponto A, 4, 2, 1 são as coordenadas do vetor. Então, o vetor sempre multiplica o parâmetro t. Aqui nós temos R é definida por esta equação vetorial. Os dois pontos neste contexto significa definido. Continuando com o nosso estudo, vamos ver a segunda maneira de caracterizar a reta. Então, olha só, nós vamos partir da equação vetorial e nós vamos substituir as coordenadas de P, A e V, dando origem a esta equação. Aqui nós temos x, y, z igual a x0, y0, z0 mais t que multiplica ABC. Vamos multiplicar o parâmetro t em cada coordenada. E em seguida, nós vamos somar o x0, y0, z0 com TA, TB e TC. E nós vamos ter, então, um vetor de coordenadas x0 mais AT, y0 mais BT e z0 mais CT. E nesse momento, note que você tem uma igualdade de vetores, igualdade aqui de coordenadas. Então, nós vamos igualar as coordenadas correspondentes. Então, x é igual a x0 mais AT.
y é igual a y0 mais bt e z é igual a z0 mais ct. Nesse sistema de equações, chamadas de equações paramétricas da reta, nós temos aqui destacado as coordenadas do ponto A e as coordenadas do vetor V. Bom, vamos aplicar no exemplo 3.30 esta equação. Então, nós temos aqui uma reta que passa pelo ponto A, 2, menos 1, 3, e é paralela ao vetor V de coordenadas 4, 2, 1. Então, de acordo com o sistema de equações paramétricas, nós vamos substituir as coordenadas do ponto e as coordenadas do vetor. Então, nós temos x é igual a 1 mais 4t, y é igual a menos 1 mais 2t e z é igual a 3 mais 3t. Esta reta é a mesma reta trabalhada no exemplo 3.29. Lá nós encontramos a equação vetorial e aqui nós encontramos as equações paramétricas. Continuando, vamos ver a terceira maneira que nós vamos caracterizar os pontos da reta. Nós vamos partir do sistema de equações paramétricas e nós vamos deduzir um sistema com duas equações apenas. Este sistema vai ser chamado de equações reduzidas da reta. Então, olha só. O vetor V, que é paralelo à reta, que dá a direção da reta, ele é diferente do vetor nulo. Isto é, pelo menos uma das coordenadas ABC são diferentes de zero. Então, nós vamos considerar que a coordenada A é diferente de zero. Então, se A é diferente de zero, nós podemos, na primeira equação do sistema, isolar o parâmetro t. E aí, nós vamos ter t é igual a x menos x0 dividido por A. Este parâmetro t, que foi trabalhado na primeira equação, ele é substituído nas demais equações da reta. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Lá na equação y é igual a y0 mais b vezes t, no lugar do t, você vai colocar x menos x0 sobre a. E na equação z igual a z0 mais c vezes t, lá no lugar do t, você vai substituir por x menos x0 sobre a. E veja só o que vai acontecer. Aqui, nós vamos multiplicar b por x menos x0 sobre a. Então, se a gente desmembrar aqui, ó, x sobre a menos y0 sobre a. E aqui a mesma coisa aqui embaixo. Então, b vai multiplicar x sobre a e b multiplica x0 sobre a. Então, olha só, os termos que não tem o parâmetro x, quer dizer, que não tem a variável x na equação y, vai ser y0 menos bx0 sobre a. Esse bx0 sobre a foi resultado desse produto aqui, ó, bx0 sobre a, e é negativo, né? Agora, ainda com a variável x, nós vamos ter b sobre a vezes x, que é essa segunda parte. O mesmo vai acontecer na equação de z. Olha, c multiplica x0 sobre a, negativo. Então, nós vamos ter menos cx0 sobre a e já tinha esse z0, né? Quando você olha para uma equação dessa aqui, gente, que você tem um monte de letras, você precisa fazer o seguinte questionamento. Quais são as incógnitas dessa equação? Né? Então, eu te faço a pergunta. Quais são as incógnitas? As incógnitas são x, y e z, que são aqueles termos, as coordenadas do ponto P arbitrário da reta. As outras letras, elas na verdade são números. Elas representam as coordenadas do ponto conhecido, que é o x0, y0, z0, né? Então, são números conhecidos, e representam as coordenadas do vetor, que são a, b, c. Então, também é número conhecido. Então, com isso, nós agrupamos aqui nessa segunda parte o termo constante, que vai ser essa operação numérica, e aqui nós temos um termo que multiplica a incógnita x. A mesma coisa aqui na equação de z. Nós temos dentro desse parêntese um termo constante, mais c sobre a que multiplica a incógnita x. Note aqui o que aconteceu. Nós temos um sistema agora com duas equações apenas, e as duas equações estão em função da incógnita x. Para a gente ter uma expressão mais agradável, nós vamos substituir o primeiro parêntese por n, o b sobre a por m, o segundo parêntese por q e o c sobre a por p.
Então, aqui nós temos as equações reduzidas da reta na incógnita x. Por que saiu com a incógnita x? Porque o parâmetro t ele foi obtido da primeira equação, que era aquela equação da incógnita x. Essa é a única possibilidade? Não. Você pode colocar as equações tanto na incógnita y e também na incógnita z. Ou seja, para você encontrar um sistema de equações na incógnita x e y, basta que você isole o t na equação de y e substitua na equação de x e z. E se você quiser as equações reduzidas na incógnita z, você tem que substituir o t na última equação, na equação de z. E após isso, substituí-lo no x e no y. Então, essas aqui são as três possibilidades chamadas de equações reduzidas da reta. Vamos ver um exemplo? Então, olha só, lá no exemplo 3.31, R, vamos continuar com aquela mesma reta dos exemplos anteriores. Então, é a reta que passa pelo ponto A, de coordenadas 2, menos 1, 3, e é paralela ao vetor V de coordenadas 4, 2, 1. Nós queremos as equações reduzidas de R na variável x. Então, já que nós queremos na variável x, nós vamos trabalhar aqui, ó, na equação x é igual a 2 mais 4t. E nós vamos isolar o t nesta equação. Então, t vai ser x menos 2 dividido por 4, que é essa expressão aqui, ó. Pegue essa expressão e substitua no lugar do t nas equações de y e z. Então, olha só. Y é menos 1 mais 2, que multiplica x menos 2 sobre 4. Z é igual a 3 mais... Aqui é só t, ó. Então, é como se fosse 1 que multiplica t. Então, ficou só o parêntese, ó. X menos 2 sobre 4. E agora, organize essa equação. Como assim organizar? Agrupe os termos constantes e deixe a variável separada. Então, faça as continhas aqui, ó. 2 vezes menos 2 sobre 4. Então, vai ficar 2 vezes menos 2, vai ficar menos 4. Sobre 4 dá menos 1. Mais esse menos 1 deu menos 2. E depois, ó, 2 vezes x sobre 4. 2x sobre 4. Dividiu por 2, simplificou por 2, ficou 1 sobre 2x. Na segunda equação, o termo constante é menos 2 sobre 4 mais 3. Então, nós fizemos a operação, tirou o mínimo múltiplo comum e deu 5 sobre 2. Esse 2 sobre 4 a gente simplificou, ficou 1 sobre 2. Então, ficou 1 sobre 2 negativo mais 3. Ó. O mínimo é 2. 2 vezes 3 dá 6. Menos 1 dá esse 5 que está aqui. E x sobre 4. Então, 1 sobre 4x. Você pode escrever x sobre 4 ou deixar assim. A fração multiplica a incógnita x. E este aqui é o nosso sistema de equações reduzidas na incógnita x. Faça o exercício de obter as equações nas outras incógnitas. Agora, uma perguntinha para vocês. Nesse sistema de equações aqui, como é que eu encontro pontos da reta? Olhe. Observe que a incógnita x aqui nessa equação, ela faz o papel do parâmetro. Aqui, o x assume todos os valores reais, enquanto y e z vão depender dos valores que você atribuiu a x. Certo? Ficou claro, então? X assume todos os valores reais. A gente fala que o x é livre, enquanto o y e o z dependem da escolha que você fez para x. Então... para você achar pontos, basta jogar valor para o x e ir encontrando o y e o z associado ao valor que você atribuiu, ok? As últimas equações que iremos definir se chamam equações simétricas da reta. E ela não está definida para toda a reta, apenas poderá ser definida quando todas as coordenadas do vetor diretor forem diferentes de zero. O procedimento consiste em isolar o parâmetro t em cada uma das equações do sistema de equações paramétricas. Da primeira, nós vamos ter t igual a x menos x0 sobre a. Da segunda, o t é y menos y0 sobre b. E da terceira, t é z menos z0 sobre t, como nós podemos observar aqui. Como esse t é o mesmo para todas as equações, nós vamos igualar essas frações. E igualando as frações, nós temos o que se chama de equações simétricas da reta.
Vejamos o exemplo 3.32. Aqui nós queremos encontrar as equações simétricas da reta que passa pelo ponto A de coordenadas 2, menos 1, 3 e é paralela ao vetor de coordenadas 4, 2, 1. É a mesma reta tratada nos exemplos anteriores. Notem inicialmente, como todas as coordenadas do vetor diretor são diferentes de zero, esta equação é possível ser definida. Então vamos lá, olha só. Nós vamos isolar o parâmetro t nas equações paramétricas da reta. Então, nós temos aqui o sistema de equações paramétricas e da primeira equação, note que t é igual a x menos 2 sobre 4. Na segunda equação, o t é y mais 1 sobre 2. E da terceira equação, t é z menos 3, pode ser só z menos 3, eu coloquei aqui sobre 1 ainda. E agora, como esse t é o mesmo t, nós podemos igualar as frações, dando origem às equações simétricas. Notem que os denominadores das frações são as coordenadas do vetor, e esses termos que estão subtraindo as variáveis x, y, z são as coordenadas do ponto particular da reta. Das equações que nós apresentamos, o sistema de equações paramétricas ele é o mais utilizado, devido à facilidade que nós temos aqui para encontrar os pontos da reta, só atribuindo valores para t, para já observar aqui qual é um ponto particular da reta e também qual é um vetor diretor. Quando você está, por exemplo, trabalhando com as equações simétricas, você pode retornar a representação da reta para o sistema de equações paramétricas, fazendo os passos ao contrário aqui. Note que cada fração dessa é igual a t, e em seguida você vai e isola cada variável na sua respectiva fração. Aí você vai voltar para o sistema de equações paramétricas. É uma escrita até elegante, as equações simétricas, mas às vezes para trabalhar esboço de gráfico, fazer interseções, é mais interessante representar a reta com as equações paramétricas. Bom, vamos ver mais um exemplo. Olha só, o exemplo 3.33, nós temos aqui um ponto A, um vetor V e a reta R do R3. A tem as coordenadas 2, 1, menos 3, e o vetor V tem as coordenadas 3, menos 2, 2. E nós queremos encontrar todas as equações que nós definimos para a reta. Bom, então aqui nós temos as informações fornecidas pelo exercício. Então, nós temos o ponto da reta, que corresponde às coordenadas x0, y0, z0. Esse ponto pertence à reta. E nós temos o vetor diretor, formado pelas coordenadas ABC. Nós estamos usando esse código aqui, paralelo à reta para representar vetor que dá a direção da reta, certo? Em cada item, nós vamos escrever a equação e fazer a substituição das informações. Então, equação vetorial, relembrando, x, y, z é igual a x0, y0, z0, mais t que multiplica ABC. Nós fizemos apenas substituir. Da vetorial, nós vamos encontrar as paramétricas. Então, nós podemos já memorizar o formato das equações paramétricas ou então fazer os passos utilizados para a dedução, como nós vimos nos slides anteriores. Então, olha só, aqui nós temos as coordenadas do ponto e as coordenadas do vetor. Então, substituindo, x é igual a 2 mais 3t, y é igual a 1 menos 2t e z é menos 3 mais 2t. Essas são as equações paramétricas da reta. Continuando, para a gente encontrar as equações reduzidas na variável y ou em qualquer outra das variáveis, nós vamos partir sempre das equações paramétricas, ok? Como nós queremos na variável y, é na equação de y que você vai isolar o t. Então, veja só, t é igual a y menos 1 sobre menos 2. Agora, multiplica numerador e denominador por menos 1, e você vai ter t igual a 1 menos y sobre 2. Este valor para t, você vai substituir na primeira e na terceira das equações que você ainda não usou. Então, substituímos e vamos fazer os cálculos aqui, Nós agrupamos a parte numérica, 2 mais 3 sobre 2, menos 3y sobre 2, ficou aqui, Na segunda equação, menos 3, 2 vezes 1 sobre 2, ou seja, menos 3 mais 1. E 2 vezes menos y sobre 2, menos y.
Agora, tira o mínimo aqui, é 2 vezes 2, 4, mais 3, 7, sobre 2, menos 3 sobre 2y, e menos 2 menos y. Então, este é o sistema de equações reduzidas na variável y, certo? Por fim, nós vamos encontrar as equações simétricas. Nas equações simétricas, nós precisamos isolar o t em todas as equações. Então, isole o t na primeira, então nós vamos ter t é igual a x menos 2 sobre 3. O t que nós isolamos lá, ali no item C, na segunda equação, t é 1 menos y sobre 2. E aqui, t é z mais 3 sobre 2. Como o t é o mesmo, você vai igualar todas as equações. E aqui estão as equações simétricas. Bom, pessoal, em qualquer uma das equações que nós vimos anteriormente, é necessário um ponto particular e um vetor que dê a direção. A reta possui infinitos pontos e infinitos vetores dão direção para a reta. Então, é natural que existam infinitas possibilidades para cada uma das 4 equações que nós falamos anteriormente. Bom, continuando, vamos ver um exemplo onde nós vamos obter pontos da reta. Nós já falamos anteriormente que para você obter pontos da reta a partir do sistema de equações paramétricas, basta atribuir valor para t, né? Então, dada esta reta, onde x é igual a 2 mais 3t, y é igual a 1 menos 2t e z é igual a menos 3 mais 2t, quais são os pontos correspondentes a t igual a 0, 5 e menos 3? Vamos encontrá-los? No item A, nós temos o parâmetro 0. Então, nós vamos substituir o t por 0 e nós vamos ter o ponto de coordenadas 2, 1 e menos 3. No item B, nós temos o parâmetro 5. Então, nós vamos substituir o t por 5, fazer os cálculos e nós vamos ter o ponto de coordenadas 17, menos 9 e 7. E, por último, nós temos o parâmetro menos 3. Então, no item C, substitua o t por menos 3 e você vai ter o ponto de coordenadas menos 7, 7 e menos 9. Né? Então, para encontrar pontos da reta, basta atribuir valores para os parâmetros. Outra situação que temos é a verificação se pontos pertencem ou não à reta. Olha, nós vamos partir do seguinte princípio: se um ponto pertence à reta, as coordenadas desse ponto devem satisfazer uma das suas equações. Na verdade, deve satisfazer todas as equações que representam a reta, qualquer um daqueles formatos que nós definimos anteriormente. Bom, então vamos ver aqui no exemplo 3.35, onde nós temos uma reta apresentada pelas equações paramétricas e nós queremos verificar no item A se o ponto B de coordenadas menos 1, 3, menos 5 pertence ou não à reta, e o ponto C, de coordenadas 8, menos 3 e menos 1. Bom, vamos começar aqui com o item A. Nós vamos pegar as coordenadas do ponto B, que são as coordenadas x, y, z, e nós vamos substituir nas equações, lá no lugar do x, y, z. Então, olha só, nós temos aqui na primeira equação, menos 1 é igual a 2 mais 3t, e aqui você vai encontrar o único termo desconhecido, que é o t, é o parâmetro. Então, nós encontramos o t igual a menos 1. Lá na segunda equação, você substituiu o y por 3, e novamente você encontrou o t igual a menos 1. E por fim, na terceira equação, substituiu o y por menos 5 e encontrou o t igual a menos 1. Note, pessoal, que nas 3 equações há um consenso que o t tem que ser igual a menos 1 para as coordenadas substituídas. Então, você vai concluir que o B é um ponto da reta obtido quando o t é menos 1. Vamos ver o item B, olha só. Nós temos agora o ponto C, coordenadas 8, menos 3 e menos 1. Então, fizemos o mesmo procedimento, substituímos no lugar do x, y, z e encontramos o valor do t. Porém, na primeira e na segunda equação, o valor do t que nós encontramos foi o número 2. E já na terceira equação houve uma divergência, nós encontramos o t igual a 1 positivo. Então, como houve essa divergência, as coordenadas do ponto C, elas não podem ser obtidas com um valor único de parâmetro. Então, nós vamos concluir que esse ponto C não pode pertencer à reta. Se essa coordenada aqui, ó, que é a coordenada
do z for outro número, como exercício, pessoal, tenta descobrir qual deve ser o valor da coordenada z para que o c seja um ponto dessa reta, certo? Tente descobrir isso. Bom, continuando, vamos falar um pouquinho agora sobre esboço da reta. Olha só, nós já sabemos lá da geometria elementar que por 2 pontos passa uma única reta, por 2 pontos do plano passa uma única reta, por 2 pontos do espaço passa uma única reta, certo? Porém, para que nosso gráfico fique mais interessante, nós vamos escolher pontos específicos. Nós vamos dar preferência às interseções da reta com os planos coordenados, e claro, se essas interseções existirem, né? Então, aqui nós listamos os três planos coordenados que nós temos, ó. O plano coordenado XY, a interseção da reta com o plano XY acontece quando z é igual a zero, porque no plano XY os pontos são da forma XY0. Já a interseção com o plano XZ acontece quando o y é igual a zero, porque os pontos desse plano são da forma x0z. E por último, a interseção com o plano YZ acontece quando x é igual a zero, novamente porque os pontos desse plano é da forma 0YZ. Bom, vamos ver aqui um exemplo. Nós temos a reta de equações paramétricas x igual a menos 1 mais 2t, y é igual a 2 mais 3t e z é igual a 4 menos 2t. E nós queremos encontrar as interseções da reta com todos os planos coordenados e depois o esboço dessa reta. Bom, vamos começar. A interseção com o plano XY. Pega lá nas equações, faça o z igual a zero. Vamos voltar um pouquinho, ó. Pega a equação de z igual a 4 menos 2t e faça z igual a zero. Então, fazendo z igual a zero, você vai ter 0 é igual a 4 menos 2t, e com isso você deduz que o t tem que ser 2. Então, olha só, para que z seja zero, o t tem que ser igual a 2. Então, com esse t igual a 2, você vai lá nas equações e vai substituir dando origem a um ponto. Porque quando você atribui valor para o parâmetro, você não obtém ponto. Então, você vai fazer o t igual a 2 nas 3 equações e você vai obter o ponto 380. Ó, o z igual a 0. Então, este ponto nós estamos chamando de ponto A1, ele é um ponto lá do plano XY e também é um ponto da reta, então ele é um ponto da interseção da reta com o plano XY. Em seguida, nós vamos fazer a interseção com o plano XZ. Então, nós vamos agora usar a equação do y. Vamos voltar um pouquinho, ó. Y é 2 mais 3t. Então, nós vamos fazer y igual a zero. Então, 0 é 2 mais 3t. E com isso, você tem o t igual a menos 2 sobre 3. Fazendo t igual a menos 2 sobre 3, o que vai acontecer lá no sistema de equações paramétricas? Você vai encontrar as coordenadas do ponto que pertence à reta e que também pertence ao plano ao plano XZ, né? Então, faça as continhas aqui, dá um pause, façam essas contas para você chegar nesses resultados e assim você vai ter o ponto de coordenadas menos 7 sobre 3, 0 e 16 sobre 3. É o ponto que pertence à reta interseção com o plano XZ. Finalmente, o item C, nós vamos fazer a interseção com o plano YZ. Então, nesse plano, o x é zero. Então, você vai lá na equação de x é igual a menos 1 mais 2t, faça o x igual a zero. E assim, você vai encontrar o t igual a 1 sobre 2. Aí você vai nas equações paramétricas e onde tem t, olha, você vai colocar 1 sobre 2. Então, lá nas equações paramétricas, vamos voltar para você dar uma olhadinha, ó, menos 1 mais 2t, 2 mais 3t, 4 menos 2t. Então, substituindo, ó, menos 1 mais 2t, né, o t é 1 sobre 2, 2 mais 3t, o t é 1 sobre 2, 4 menos 2t, o t é 1 sobre 2. Vai fazer os cálculos, vamos encontrar 0, 3 sobre 2 e 0. É o ponto que pertence à reta e também pertence ao plano YZ. E agora, esse esboço aqui, ó, pessoal, mostra para você
uma interseção aqui no chão, que é o plano XY, que é o ponto A1. A reta sai lá de baixo, bate no chão, entra no octante, no primeiro octante, e bate na parede, que é o YZ, que está aqui no ponto A3, e continua, né, como se fosse uma sala vizinha, até bater na parede do XZ, ó, lá no ponto A2. Então, aqui está o esboço da reta, mostrando por onde a reta bate nos planos coordenados. Então, a gente acha mais interessante mostrar as interseções com os planos coordenados, no caso do esboço da reta. Bom, vamos falar um pouquinho sobre alguns casos particulares, que são retas paralelas aos planos coordenados, depois vamos ver em retas paralelas aos eixos coordenados. Então, olha só, se uma reta é paralela a um dos planos coordenados, XY, XZ e YZ, então seus vetores diretores têm coordenadas específicas. No caso da reta ser paralela ao XY, o vetor diretor tem a coordenada Z igual a 0. Se a reta é paralela ao XZ, então a coordenada Y é igual a 0. E se a reta é coordenada a YZ, a coordenada X é igual a 0. Vamos ver um exemplo, ó. Aqui nós temos uma reta. Notem que o vetor diretor é da forma 2, 3, 0. Essas são as coordenadas do vetor diretor. Então, de antemão, nós já podemos saber que é uma reta paralela ao plano coordenado XY. Mas vamos fazer aqui o passo a passo, a interseção da reta com todos os planos coordenados e em seguida o esboço. Então, olha só, vamos seguir o mesmo procedimento do exemplo anterior. As interseções com os planos são obtidas fazendo algumas coordenadas iguais a 0, né? Então, no item A, interseção com o plano XY se dá quando Z é 0. Então, você vem aqui, ó, na equação Z e faça Z 0. Então, 0 é igual a 4. Essa expressão é impossível, é uma inconsistência. Então, você vai concluir que não há a interseção com o plano XY. Se não há a interseção, você pode constatar que R é paralela ao plano XY. Em seguida, no item B, nós vamos fazer a interseção com o plano XZ. No plano XZ, o y é 0. Então, vá na equação y é igual a 2 mais 3t e faça o y igual a 0. E isole o t. Então, aqui você tem o t igual a menos 2 sobre 3. Ok, então agora você vai voltar nas equações e onde tem t, você vai substituir por menos 2 sobre 3, vai realizar essas operações e vai chegar nas coordenadas menos 7 sobre 3, 0 e 4. Façam as continhas para chegar nessas coordenadas. Finalmente, ó, agora a interseção com o plano YZ se dá quando x é 0. Fazendo x igual a 0, você vai encontrar t igual a 1 sobre 2. Você vai usar a primeira equação, aquela que x é igual a menos 1 mais 2t. E você vai encontrar o 1 sobre 2, que você vai substituir em todo o sistema, né? Então, você vai encontrar, resolvendo essas operações, x igual a 0, y igual a 7 sobre 2 e o z igual a 4. Então, este ponto, 0, 7 sobre 2 e 4, é o ponto que está lá no plano YZ e também está na reta. Então, é o ponto de interseção com a reta e o plano YZ. E olha só aqui como é que é o esboço. Aqui, vamos entender aqui o sistema. Nós colocamos aqui a posição dessa figura nós demos um giro aqui, ó. O eixo X que geralmente ficava aqui, ele foi lá para trás, ó, e o Y está aqui. Para você ver, ó, que a reta bate agora no plano YZ e bate no plano, nós estamos aqui com Y e Z e com o XZ, né? Com XY nós não temos a interseção com XY. Então, nós temos aqui o ponto P2, que foi obtido aqui no YZ, ó. Então, o YZ, nessa parede, tem o ponto P2. E esse P1, ele foi obtido aqui na interseção do X com Z. Então, ó, eixo X e eixo Z, nós temos aqui o ponto P1. E a reta passa por esses dois pontos, certo? Agora, por último, nós vamos ver as interseções da reta com os eixos coordenados.
Em cima dos eixos, nós vamos ter duas coordenadas iguais a zero, que são as coordenadas correspondentes aos demais eixos. Então, no eixo x, o vetor da reta tem que ser do tipo x1, 0, 0. No eixo y, retas paralelas ao eixo y, o vetor tem que ser do tipo 0, y2, 0. E paralelas ao eixo z, o vetor tem que ser do tipo 0, 0, z. Certo? Ficou claro, então? Retas paralelas aos eixos coordenados vão ter vetores desses tipos aqui. Bom, vamos ver um exemplo. Ó. Aqui nesta reta, note que nós temos o vetor do tipo 0, 0, 3. Então, quer dizer que é uma reta paralela ao eixo z. Vamos ver isso com esboço, ó. Vamos fazer as três interseções, caso existam, né? No caso, algumas não vão existir, né? E depois o esboço. Então, olha aqui a equação. No primeiro item, nós temos a interseção com x, y. Então, com x, y, z é zero. Então, você vem aqui na equação do z e faça o z igual a zero. Quando o z é zero, o t é menos 4 sobre 3. Então, agora você vem no sistema de equações, que é esse sistema dado inicialmente, faça o t igual a menos 4 sobre 3. E com isso, o z vai ser zero. Então, o ponto do plano XY é o 2, 3, 0, ok? Se você fizer observar, analisar se há ou não interseção com o plano XZ, agora o y tem que ser 0. Mas aqui nas equações, ó, como nós vimos, o y é 3. Então, vai ficar 0 é igual a 3. Então, não há interseção no plano XZ. E por último, no plano YZ, o x é 0 e a gente também não vai encontrar, ó, vai encontrar uma inconsistência, então a reta não intercepta esse plano. Agora, em relação ao esboço. O esboço da reta pode ser visto nessa figura e note que foram usados apenas o ponto P1, que é a única interseção que a gente tem, né? E esse P1 está no XY. Então, como que eu vou saber como é que eu coloco essa reta? Por toda a análise que você fez. Você viu que é uma reta paralela ao eixo Z e passa pelo ponto P1, né? Que nós colocamos P, mas aqui está P1. Então, basta você traçar, ó, a reta paralela ao eixo Z passando pelo ponto que você encontrou, ok? Bom, em seguida, para finalizar esse estudo, nós temos aqui um grupo de exercícios que é fundamental que você faça para fixar tudo que a gente estudou, pessoal. Então, bom estudo para todos e até a próxima aula.